Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu, naqueles dias, que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E, andando junto do mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Entraram em Cafarnaum, e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. Em seguida,
saiu da sinagoga e foi na casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou, e a febre a deixou, e ela o servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoninhados, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te buscam. Respondeu-lhes Jesus: Vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que vim. Foi, então, por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. E veio a ele um leproso que, de joelhos, lhe rogava, dizendo: Se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, sê limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda a parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso, vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Outra vez saiu Jesus para a beira-mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Vendo os escribas dos fariseus que comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: Por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e foram perguntar-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, sim, hão de jejuar. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E sucedeu passar ele num dia de sábado pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus perguntaram-lhe: Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele: Acaso nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Outra vez, entrou numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e observavam-no para ver se no sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele estendeu, e lhe foi restabelecida. E os fariseus, saindo dali,
entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Jesus, porém, se retirou com os seus discípulos para a beira do mar, e uma grande multidão dos da Galiléia o seguiu, também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e das regiões de Tiro e de Sidom. Grandes multidões, ouvindo falar de tudo quanto fazia, vieram ter com ele. Recomendou, pois, a seus discípulos que se lhe preparasse um barquinho, por causa da multidão, para que não o apertasse, porque tinha curado a muitos, de modo que todos quantos tinham algum mal arrojavam-se a ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes advertia com insistência que não o dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem a autoridade de expulsar demônios. Designou, pois, os 12, a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Depois entrou numa casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: Ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebu, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se tem levantado contra si mesmo e está dividido, tampouco pode ele subsistir. Antes tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Porquanto eles diziam: está possesso de um espírito imundo. Chegaram, então, sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhes Jesus, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos.
pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.